E aí, torcedor do Vascão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O atacante Rossi retornou ao Vasco após um longo período afastado dos gramados, tendo passado 19 jogos sem atuar. Sua reestreia aconteceu no último sábado, 19 de outubro, durante a semifinal da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, onde foi uma das mudanças feitas pelo técnico. A última vez que Rossi havia jogado foi em 7 de julho, em um confronto contra o Internacional, que terminou com uma vitória do Vasco por 2-1 no estádio Beira-Rio. Naquela partida, sob o comando de Rafael Paiva, o jogador atuou como titular, mas foi substituído aos 15 minutos do segundo tempo. A estratégia do treinador ao escalar Rossi visava aumentar o número de cruzamentos na área para o atacante Vegetti. Em coletiva após o jogo, Paiva elogiou a habilidade de Rossi, ele é o jogador de lado que melhor cruza. Precisávamos colocar a bola na área e ter alguém que chegasse pelo lado e cruzasse com a perna boa, especialmente com Coutinho e Payet no meio. No total, Rossi já participou de 22 partidas pelo Vasco neste ano, mas seus números ainda não são impressionantes, são apenas 2 assistências e nenhum gol marcado. Desde que retornou ao clube em julho de 2023, ele fez 31 aparições, contabilizando apenas 1 gol e 6 assistências. No entanto, vale destacar que, dessas partidas, ele foi titular em apenas 16 ocasiões, o que evidencia sua condição de quase esquecido nas opções do técnico. Praticamente fora dos planos da equipe, Rossi esteve perto de ser negociado na última janela de transferências, que ocorreu no meio do ano. Ele recebeu propostas de Santos e Goiás, mas decidiu permanecer no Cruz-Maltino, optando por cumprir seu contrato, que se estende até dezembro de 2024. Diante deste cenário, é bastante provável que os próximos 6 meses sejam os últimos de Rossi no Vasco, o que gera uma expectativa sobre seu futuro e seu desempenho nas partidas que virão. Olá torcedor do Vascão, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Em um cenário que já é marcado por reviravoltas e incertezas, um rumor explosivo começa a circular nos bastidores do futebol. A Ambev, gigante do setor de bebidas, estaria preparando uma proposta milionária para adquirir o clube de regatas Vasco da Gama. Essa possibilidade não apenas levantou as sobrancelhas de torcedores e analistas, mas também promete impactar o cenário esportivo nacional de maneira significativa. Como será que essa proposta pode moldar o futuro do Vasco e o papel da Ambev no mundo do esporte? A Ambev, reconhecida por sua imponente presença no mercado de bebidas, não é estranha ao mundo do esporte. Com diversas ações promocionais e patrocínios, a empresa sempre teve um pé no futebol. Entretanto, a compra do Vasco representaria um salto audacioso, uma tentativa de vincular sua marca a uma das instituições mais tradicionais do Brasil, com uma torcida fervorosa e uma rica história. Os torcedores do Vasco já começaram a especular como essa aliança poderia beneficiar o clube, que luta para retornar ao topo do futebol brasileiro. Enquanto a notícia se espalha, os detalhes da proposta ainda permanecem nebulosos. Fontes indicam que a Ambev pretende injetar recursos significativos no clube, não apenas para reforçar o elenco, mas também para modernizar a infraestrutura e expandir a presença do Vasco em plataformas digitais e comerciais. A ideia de um estádio renovado, com áreas de lazer e serviços exclusivos, poderia transformar o Estádio São Januário em um verdadeiro templo do futebol, atraindo ainda mais torcedores e parceiros comerciais. No entanto, a ideia de uma fusão entre a Ambev e o Vasco não é unanimidade entre os torcedores. Muitos se preocupam com a possível perda da identidade do clube, um temor que ressoa fortemente em um futebol cada vez mais comercializado. Críticos apontam que a história do Vasco, repleta de conquistas e desafios, não pode ser reduzida a uma simples estratégia de marketing. A relação entre torcedores e patrocinadores é delicada e, para alguns, a venda do clube seria um passo na direção errada. Com a possibilidade da Ambev adquirir o Vasco, a pergunta que não quer calar é: o que pensam os torcedores vascaínos sobre essa movimentação? Em meio a um mar de especulações,
Muitos torcedores já começaram a expressar suas opiniões nas redes sociais, dividindo-se entre aqueles que veem a proposta como uma oportunidade de revitalização e os que temem pela identidade do clube. Para muitos, a injeção de recursos financeiros poderia significar um novo fôlego para um clube que, nos últimos anos, enfrentou diversas dificuldades administrativas e financeiras. Alguns torcedores acreditam que a união com uma gigante como a Ambev poderia proporcionar ao Vasco um patamar competitivo superior. Com um investimento desse porte, poderíamos voltar a brigar por títulos e, quem sabe, até voltar para a Série A de forma sólida, comenta um torcedor fervoroso, destacando o desejo de ver o time reencontrar seu lugar de destaque no cenário do futebol brasileiro. Esse sentimento de esperança é palpável entre os que anseiam por um futuro melhor para o clube. Por outro lado, há os que levantam a bandeira da cautela. Não podemos deixar que o Vasco se torne apenas uma vitrine para a Ambev, diz uma torcedora, ressaltando a importância de preservar a história e a essência do clube. Para muitos, o temor é que a venda possa transformar o Vasco em um mero produto, desprovido de sua alma e de sua rica tradição. Essa preocupação é especialmente relevante em um momento em que o futebol brasileiro enfrenta uma crescente mercantilização. As opiniões variam, mas uma coisa é certa, a torcida vascaína está atenta e engajada na discussão. É um momento crucial, e precisamos ser ouvidos, afirma um jovem torcedor, sugerindo que o clube deveria abrir um espaço para diálogo com a sua fiel torcida antes de tomar decisões tão impactantes. Com a história do Vasco em jogo, a voz dos torcedores pode ser o fator determinante na condução dessa narrativa, que promete capítulos emocionantes e desafiadores para o futuro do clube. À medida que a expectativa cresce, os olhos do Brasil se voltam para essa possível transação. O que está em jogo é mais do que uma simples troca de dinheiro por ações, é a essência do que significa ser parte de um clube de futebol. Será que a Ambev conseguirá conquistar o coração da torcida vascaína e, ao mesmo tempo, transformar o clube em uma potência financeira? O desfecho dessa história pode mudar não apenas a trajetória do Vasco, mas também a dinâmica do futebol brasileiro como um todo. O futuro está em jogo e a curiosidade é palpável. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.